A paz do Senhor Jesus para todos amigos e irmãos em Cristo, né? Boa madrugada na presença de Deus, mais uma madrugada de oração, de jejum, de leitura da palavra do Senhor, né? A Bíblia Sagrada, as leis de Deus, as Escrituras Sagradas do Senhor. Hoje nós vamos ler o capítulo 4, né, dando continuidade à palavra do Senhor, e o versículo 12, no livro de São Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus. O versículo 12, o título diz assim: Jesus começa o seu trabalho na Galileia, né? Jesus começa o seu trabalho na Galileia. Que trabalho é esse? O trabalho para o reino de Deus, né? O trabalho para o reino dos céus, né? Pois todos que levam a palavra de Deus, né? Que oram, que evangelizam, né? Que pregam, eles estão trabalhando para o reino de Deus. Paulo disse: não importa de que forma está sendo pregado o evangelho, o que importa é que ele seja pregado, né? Muitos dão créditos, outros não, outros põem em prática na sua vida, outros rejeitam, mas o importante é que o evangelho do Senhor Jesus, a obra de Deus, ela não pode parar, né? Seja ela pregada através das redes sociais, a palavra de Deus, seja nos hospitais, seja nos presídios, né? Seja nas ruas, né? Ou seja, onde Deus enviar o seu filho, a sua filha, o seu servo, a sua serva, para fazer, para pregar a sua palavra, ele está trabalhando para o reino dos céus. Assim como também o diabo, seus demônios, trabalham para o reino das trevas, né? Assim como tem servos e servas de Deus trabalhando para o reino do céu, existem aqueles que trabalham para o reino das trevas, aqueles que rejeitam a palavra de Deus, aqueles que escarnecem a palavra de Deus. Não sabem eles que eles estão trabalhando para o reino das trevas. Mas Jesus, quando esteve aqui na terra, ele, o Senhor, ele trabalhava para o reino dos céus, como trabalha até hoje, né? Através do Espírito Santo, né? Convertendo e libertando as almas das garras do diabo. O versículo 12, a palavra do Senhor diz assim, ó: e quando Jesus soube que João tinha sido preso, foi para a região da Galileia e não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum, na beira do lago da Galileia, nas regiões de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para que se cumprisse o que o profeta Isaías tinha dito: terra de Zebulon, terra de Naftali, na direção do mar, do outro lado do rio Jordão, Galileia, onde moram os pagãos, o povo que vive na escuridão, e verá uma forte luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia: arrependa-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia, quando viu dois irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago, pescando com redes. Jesus lhe disse: venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles lançaram fora as redes e foram com Jesus.
E um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filho de Zebedeu, e eles estavam num barco junto com o pai, consertando as redes. Jesus chamou os 2 e no mesmo instante eles deixaram o pai e o barco e foram com ele, né? Então Jesus começou a pregar a palavra, a evangelizar a respeito do reino de Deus, evangelizando, né? Salvando, libertando as vidas, né? Que estavam na região e sombra da morte, né? Pessoas que estavam cegas espiritualmente, como hoje existem milhares e milhares, né? Caminhando para uma eternidade sem Deus, enganadas por Satanás e pelos seus demônios, levando elas à sua autodestruição e à condenação eterna. Mas Jesus, Ele quer que todos venham ao pleno conhecimento da verdade e que a luz, né, que é Cristo Jesus, ilumine a mente e o coração do ser humano, assim como Ele fez com Pedro, né? Com Pedro e André, que eram irmãos pescadores, né? E Jesus salvou eles, né? Libertou eles, abençoou eles e chamou eles para fazerem parte, né? Da obra de Deus como apóstolos de Cristo, né? Agora eles não eram mais pescadores de peixes, eles agora eram pescadores de almas, de vidas, né? Como mais na frente também Jesus chamou os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, né? Que também eram pescadores, né? Jesus agora chamou eles para serem pescadores de almas, né? Ganhadores de vidas. E é isto que Deus quer de mim, de você, meu amigo, meu irmão. Que nós também levemos a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus às almas, né? Através das redes sociais, no trabalho, em casa, né? Entre a família, ou evangelizar nos hospitais, no presídio, na rua, onde existia uma vida, uma alma. O que a gente hoje mais vê é pessoas menosprezando as almas, né? A qual Jesus os amou, as vidas que Cristo Jesus os amou, independente de raça, de cor, de religião ou até mesmo de posição social. Porque para Deus o que importa, para Jesus, é a alma daquela criatura, né? Que ela venha a ser salva, que ela venha a ser liberta no dia do Senhor, que ela venha ter uma vida eterna com Cristo Jesus. Então esta é a importância, né, para o reino de Deus, é a sua vida, meu amigo, é a sua alma. Jesus, quando ele pregava, ele não escolhia, ele não fazia acepção de pessoas, né? Ele pregava a palavra dele, a palavra do Senhor Jesus, Deus, o Espírito Santo, para todos aqueles que crescem. Aqueles que crescem e eram batizados seriam salvos na pessoa de Cristo, como hoje também, né? Deus não mudou, a palavra de Deus não mudou, ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. O Senhor Jesus é o mesmo. Então, quando você, meu amigo, meu irmão, abandona, né, o pecado, a maldade, entrega a sua vida a Deus, a sua mente é aberta, o seu coração para as coisas de Deus, você abandona, sai das trevas para a luz, que este foi o mandamento do Senhor, né? Foi ganhar almas, foi fazer o bem, foi resgatar aqueles que se haviam perdido, né? Porque essa é a vontade de Deus para todos nós, que nós venhamos ser salvos no dia do Senhor. E este foi o ministério de Jesus aqui na terra. O versículo 23 diz assim: E Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino, curando as enfermidades e as doenças graves do povo.
As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria. Por isso o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e de todos os tipos de males, isso é, epiléticos, paralíticos, pessoas dominadas por demônios, e eles curavam a todos. Grandes multidões o seguiam, e eram gente da Galileia, das 10 cidades de Jerusalém, da Judéia e das regiões que ficavam no lago leste do Rio Jordão. Olha que maravilha, meu amigo, meu irmão. Essa é a vontade de Deus para mim e para você, para a nossa vida, para a vida dos nossos familiares, que nós sejamos curados, que nós sejamos salvos, que nós sejamos abençoados pelo Senhor Jesus. Mas para Deus, o Espírito Santo, fazer estas maravilhas na nossa vida, nós temos que aceitar Jesus, né? Seguir a Jesus, assim como Pedro e André fez, como Tiago e João, né? E mais na frente nós vamos ler aqui os outros discípulos, apóstolos, né? Que o Senhor chamou. Então Deus, Ele convida eu e você a todo minuto, a todo instante. Apocalipse capítulo 13, versículo 20, o evangelista São João escrevendo, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se abrides a porta, entrarei na tua casa, cearei contigo e tu comigo, né? Então Deus, Ele está nos convidando a todos os momentos, batendo na porta do nosso coração, na nossa mente, para que nós dê lugar às coisas de Deus, para que nós se esforcemos para adorar ao Senhor e servir ao Senhor e ter uma vida na presença de Deus. Mas muitos rejeitam, muitos abandonam, né? Muitos não querem. Então Deus, Ele é educado, o Espírito Santo, né? Ele nos convida, como Jesus convidou Pedro, André, Tiago, João, os demais apóstolos, a servir eles. Eles eram homens simples, né? Viviam da pescaria, mas agora o Senhor Jesus, quando se apresentou, evangelizou eles, convidou eles a servir a Ele, né? Ao reino de Deus, a pregar a palavra de Deus, a ganhar almas para o reino de Cristo. Então, meu amigo, que nesta madrugada o Espírito de Deus te visita a sua mente, o seu coração, né? Iluminando a nossa mente, o nosso coração, nosso caminho, para que nós possamos verdadeiramente servir a Deus, adorar e amar ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o entendimento e de todas as nossas forças, como diz aqui a palavra do Senhor. E aqueles que iam ter com Jesus, né, onde Jesus estava ali evangelizando, pregando, nas sinagogas, que eram locais onde os líderes religiosos da época se reuniam, né, para fazer os seus sacrifícios, né, suas orações, né, a Deus, mesmo muitos nas suas ignorâncias, como hoje também. Quantas pessoas nas suas ignorâncias, por falta de conhecimento da palavra de Deus, das coisas de Deus, né, adoram e prestam adoração a outros deuses, deuses que têm olhos, mas não vê, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, tem boca, mas não falam, né? Tem nariz, mas não sente o seu olfato, né? Não sente, porque são deuses mortos. Mas Deus, o Todo-Poderoso, o Espírito Santo do Senhor, o Senhor Jesus quer que você abra, meu amigo, o seu coração, a sua mente, e a luz de Cristo iluminará os seus caminhos. E o Senhor quer te abençoar, te honrar, mas para isso você tem que dar lugar, você tem que se esforçar para servir e adorar a Deus. E aqueles homens de Deus, né, os apóstolos que eram pescadores, agora passaram a ser discípulos e apóstolos do Senhor Jesus, né, fazendo agora a obra de Deus, ganhando almas para o reino de Cristo.
E aqueles que iam ter com Jesus, né? Ali Jesus os curava, né? Porque a maior cura, meu querido, não é de uma enfermidade material no corpo, não, mas é a da alma, é a cura da alma, é a cura da mente, né? É a paz interior, é o amor, né, de Cristo Jesus no nosso coração, na nossa mente, a nossa paz com Deus, né? E as outras coisas Deus acrescentará, né? Deus fará maravilhas maiores, porque nada para Ele é impossível. Então que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que você aceite Jesus como Salvador da sua vida, como o Senhor da sua vida, da sua casa, da sua família, que você passe a seguir a Jesus Cristo, né? Passe a servir ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, né? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Neste momento nós vamos orar, entrar na presença do Senhor em oração, né? Pedir a Deus a sua salvação, pedir a Deus que nos dê força, nos dê ânimo, nos dê coragem, aumente a nossa fé nele, né? Para que nós não venhamos desanimar diante das lutas dessa vida, diante dos problemas, né? Que muitas vezes nos sobrevêm, mas que a nossa fé em Deus esteja firme e que o Senhor nos dê força e graça para que nós possa permanecer firme na fé até o último dia, né, que Deus nos conceder em cima dessa terra, porque nós temos a convicção que a eternidade com Cristo, a nossa salvação, está em Deus, o nosso Salvador. Pai querido, amado e santo, ó Deus da glória, Deus dos céus e da terra, Deus do universo, Deus da humanidade, Deus nenhum há semelhante a ti, meu Pai, para mim teu servo, nem em cima no céu, nem embaixo nessa terra. Ó Deus Santo, que enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso libertador, nosso abençoador, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso tesouro, meu Pai, a nossa alegria, a nossa paz. Ó Pai, te amamos, te adoramos nesta madrugada de todo o nosso coração. Ó Espírito Santo, nos converte dos nossos maus caminhos. Espírito Santo, nos liberta de tudo aquilo que está nos aprisionando, meu Deus. Ó Senhor, nos liberta, Senhor. Assim como o Senhor libertou os teus apóstolos, os discípulos, né? E eles passaram a te servir, Senhor, a fazer a tua obra, ganhar almas para o teu reino. Nos liberta, Pai, de todo embaraço. Nos liberta de tudo aquilo que tem nos aprisionado, Deus. Impedido, meu Pai, de nós fazermos a tua obra, de nós servirmos ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças, Senhor. Senhor, salva, liberta a nossa família. Senhor, liberta nossos amigos, os seus familiares, Espírito Santo. Abre o entendimento deles, Pai, para que resplandeça a luz do Evangelho do Senhor Jesus nos seus corações. Salva cada um, Pai, dos amigos aqui das redes sociais, seus familiares. Salva a nossa família, nossos parentes, Pai. Ilumina a mente e o coração deles, meu Deus. Visita cada um deles nessa madrugada, meu Pai. Quebra, meu Deus, todas as prisões do inferno. Todo mal, Senhor, todo vício, toda derrota, todo fracasso, todos os demônios que estão aprisionando o coração, a mente, endurecendo, Pai, o coração, a mente dessa criatura, para que ela não te busque, para que ela não te aceite, Jesus, como Salvador da sua vida. Senhor, tenha misericórdia dela, daquele que se encontra oprimido, Pai, pelos demônios, no crime, nas drogas, no tráfico. Meu Deus, na mentira, no engano, Pai.
E só o Senhor pode os libertar, meu Deus. Senhor, aqueles que se encontram depressivos, com insônia, sim, do pânico, ansiedade, meu Pai, desejo de tirar a própria vida, Senhor. Pai, quebra nessa madrugada essa maldição. Pai, essa maldição hereditária na família, levando o familiar, meu Deus, aos vícios, a se autodestruir. Pai, liberta dessa maldição. Senhor Jesus, visita cada um, papai. Tem misericórdia, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, da nossa vida e da nossa família. Senhor, oramos também pela nação, pelo Brasil. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, diz a tua palavra. Nesta madrugada clamamos ao Deus dos céus, ao Senhor Jesus, ao libertador. Liberta o Brasil, Pai, do crime organizado. Liberta o Brasil, Pai, dos males. Liberta o Brasil das autoridades perversas e más, Senhor. Liberta a nação, meu Deus. Liberta o povo brasileiro. Liberta, Senhor, de todos os males, dos principados e potestades. Que a luz de Cristo ilumine, meu Pai, o coração de cada um deles. Oramos pela tua igreja, por todos aqueles que fazem a tua obra, que fazem, meu Deus, o teu trabalho, que trabalham para o reino dos céus. Abençoe cada um deles, Pai. Teus filhos, tuas filhas, Deus. Abençoe, guarde e livre de todo mal, livre do perverso. Livre, Pai, em nome de Jesus, dos principados e potestades das trevas. Senhor, acampa teus santos anjos, abençoando e prosperando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Tira de nós, Pai, o espírito da covardia. Tira de nós o espírito do medo, Pai. Tira de nós, Senhor, o espírito do mal e nos dás o espírito de fé, o Espírito Santo do Senhor. Pai, em nome de Jesus, espírito, Pai, de determinação, de ousadia, meu Pai, para fazer a tua obra, para ganhar almas para teu reino, para fazer a obra do Senhor, o trabalho, meu Deus, para o reino dos céus. Pai querido, amado e santo, apresenta o Senhor ali a empresa onde eu trabalho, apresento, meu Deus, ali os diretores, sua família, que o Senhor salve, liberte, prospere, livre de todo mal. Oramos por cada trabalhador ali, Pai, que o Senhor abençoe cada um, a família, salvando, libertando de todo mal. Abençoe os clientes, Pai, prosperando, envie multidões de clientes do bem, abençoando, meu Deus. Pai querido, salvando, libertando, abençoando, meu Deus, a nossa família, os nossos descendentes. Pai, salve e liberte de todo mal. Pai, salve em nome de Jesus. Salva a nossa família, Senhor. Quebra toda a força das trevas, meu Pai. Dissipa, meu Deus, nessa madrugada todo o laço da morte, todo o laço da contenda, da intriga, da inveja, do olho gordo, Pai. Meu Deus, repreenda em nome do Senhor Jesus. Repreende o perverso, Pai, o mal, aquele que apressa seus passos para derramar o sangue inocente. Afasta eles, Pai, para bem longe dos nossos caminhos, dos caminhos dos nossos familiares e amigos. Deus poderoso, Deus maravilhoso, não estamos aqui, meu Pai, clamando a homens, não estamos aqui, meu Deus, clamando a deuses, não, Pai. Estamos clamando ao Deus dos céus, ao Deus das causas impossíveis, ao Deus dos milagres, ao Deus que está no seu alto e sublime trono e se inclina para ver a terra e que nada é encoberto diante dos teus olhos.
Quebra, meu Pai, nesta madrugada toda a força do mal, das trevas, todo principado e potestade, meu Deus. O Senhor os repreenda em nome do Senhor Jesus. Assim como o Senhor Jesus salvou, Pai, os teus filhos apóstolos, salvando, libertando. Salva-nos, Senhor, nos liberta. Senhor, nos enche do teu poder, da tua presença, do teu Espírito Santo, com temor e tremor, meu Pai, no nosso coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que Deus te abençoe, meu amigo, meu irmão. Que o Senhor Jesus visite o Espírito Santo a sua vida, o seu coração, a sua mente, abrindo o seu entendimento para você entender que sem Deus, sem Jesus, nós não vamos chegar a lugar nenhum, meu amigo. O Senhor é a fonte de tudo para mim e para você. Que Deus te dê uma madrugada abençoada, uma semana abençoada, portas abertas na sua vida, na sua família. Primeiro do que tudo, o maior milagre que Jesus fez enquanto estava aqui na terra foi o milagre da salvação. Assim como ele chamou Pedro, chamou André, que eram pescadores, Tiago e João, salvando eles, libertando eles, chamando eles pelo Espírito para a obra de Deus. Que o Senhor também te chame, te liberte, te abençoe, o determine e profetize na sua vida essa vitória. Que o Senhor liberte de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique com Deus, tenha uma boa madrugada em nome de Jesus. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube, @PR João Maria, Você vai se inscrever no nosso canal, vai dar um like, vai compartilhar a palavra de Deus, vai levar a palavra de Deus através das suas redes sociais, para a sua família, para seus amigos, Pois foi assim que Jesus fez com seus apóstolos. Chamou eles para ganharem almas. Nosso propósito aqui não é ser reconhecido, nem receber palmas, nem elogios de homens, não. Esse não é o nosso propósito. Nosso propósito é levar a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, até a sua vida, a sua família. E com certeza, onde Jesus chega, meu irmão, o Espírito Santo chega, a liberdade, a salvação, a saúde, a paz, a prosperidade, Como Jesus fez na vida daqueles que estavam sofrendo, como fala aqui o versículo 23, Jesus andou por toda a Galileia ensinando nas sinagogas, anunciando a sua notícia do reino e cumprindo e curando as enfermidades, as doenças graves do povo. Ou seja, onde Jesus chega, meu irmão, um milagre acontece. O milagre da salvação, da libertação, como ele chamou, aqueles simples homens que viviam pescando para serem ganhadores de alma, fazerem a obra de Deus, pregarem a palavra de Deus, Pedro, André, Tiago, João e os demais apóstolos, que eram homens simples, mas Jesus os chamou, dando a eles a salvação, a libertação, como também aqueles que davam crédito, que procuravam a misericórdia de Deus através de Jesus Cristo, eram curados das doenças graves, eram libertos, abençoados. E é isto que Deus quer fazer na minha vida, na sua família, na minha família. Deus quer operar maravilhas na nossa vida, mas é necessário nós se esforçarmos, e buscarmos a presença de Deus. Então que Deus abençoe a sua vida, te dê uma madrugada abençoada, um sono reparador em nome de Jesus. Se Deus nos permitir, nós estaremos a partir de meia-noite, nesse propósito de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus, compartilhando, nas nossas redes sociais,
aqui no Facebook, lá no YouTube, nosso canal, no WhatsApp, né? Enfim, no Instagram, pois o nosso propósito é com Deus, né? É com o Senhor. Assim como Deus chamou aqueles homens simples, Deus também nos chamou para levar a sua palavra, né? Através das redes sociais, e onde Deus nos mandar, né? Enquanto Deus nos der a oportunidade de estar em cima desse pó dessa terra com vida, porque depois que parte, meu irmão, dessa vida para outra, segue-se o juízo de Deus, né? Davi, servo do Senhor, no capítulo 3 de Salmo, ele diz que: Senhor, na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará, né? Então, quem pode louvar a Deus depois de morto, né? Segue-se o juízo de Deus. Então, eu e você tem que louvar a Deus enquanto estamos com vida, né? Com fôlego de vida. Agradecer, adorar, falar do seu amor, levar o Evangelho, ganhar almas para o reino de Cristo Jesus. Então, fique com Deus, tenha uma boa madrugada em nome do Senhor Jesus.